Correção do exercício 2. Bom, aqui já é Faraday Lens, né? Então eu forneço aqui alguns parâmetros, a variação, né, de campo e o intervalo em que ocorreu essa variação. Então, apenas para lembrar, ó, fluxo é igual a B vezes A vezes cosseno θ. E a lei de Faraday Lens aqui, ó, tensão induzida é igual a menos dφ dt, né? Variação de fluxo em relação ao tempo. Então, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho uma espira, né? Tem esse circuito fechado aqui. Aí eu tenho um campo, né? Esse campo está aumentando ou está diminuindo? A espira está exposta a um campo magnético que varia de 12 para 3. Então ele está se afastando, né? Porque ele está ficando mais fraco. Né? Então ocorre variação de fluxo, eu vou gerar energia. Então nesse ponto aqui, ó, ele vale 3 microtesla. E onde ele estava, né, a partir de onde ele começou a variar, ele valia 12 microtesla. Né? Então ele foi de 12 para 3. E aí a gente consegue interpretar qual é o inicial e qual é o final. Então o inicial é 12 e o final é 3. Né? Se você inverter, vai mudar o sinal, né? Somente o sinal lá no final. Mas você vai chegar no módulo da tensão da mesma forma. E essa variação, né, de 12 para 3 microtesla foi muito rápida. Ó. Foi em 3 microsegundos. Né? Então esse movimento aqui, né, ele foi feito em 3 microsegundos. Então, o intervalo de tempo, ocorreu a variação, vai acontecer o quê? Vai aparecer tensão induzida aqui na espira, né? A espira tem 0,4 metros quadrados, né? E o ângulo aqui é 0 graus. 0 graus é o θ. Então vamos aplicar aqui, né, os conceitos, vamos calcular antes os fluxos e aí a gente põe a variação para saber a tensão induzida. Então fluxo final, né? Vou colocar aqui o F. Vou usar o campo final, 3 micro. 3 micro, vezes a área final. A área não muda, né? Então 0,4. Vezes cosseno de 0, que é 1. Então eu tenho aqui 1,2 vezes 10 a menos 6 Weber, né? Esse é o fluxo final. Fluxo inicial que passava pela espira. Então, o campo inicial era 12, né? 12 vezes 10 a menos 6 vezes 0,4 vezes o ângulo inicial, 1, né? Porque cosseno de 0 é 1. Então, eu tenho aqui, ó, 0,4 vezes 12, 4,8 vezes 10 a menos 6 Weber. Já tem a variação, então, né? Esse dφ aqui, né? Eu faço o final menos o inicial, ó. 1,2 menos 4,8 dá menos 3,6. Então, aplicando lei de Faraday Lens, ó, tensão induzida é menos 3,6, né? Que é o delta aqui, φ, vezes 10 a menos 6, dividido por em quanto tempo ocorreu a variação, né, essa variação? 3 micro, né, que é menos 6 segundos. Então eu tenho, ó, menos com menos dá mais, né? 3,6 por 3, 1,2, né? 10 a menos 6 em cima, 10 a menos 6 embaixo, corta, né? Então eu tenho, nesse intervalo de tempo, para essa variação de campo, 1,2 volts é o que eu gerei, então, na minha espira. Né? Então essa foi a correção aí da 2.